Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro, na modalidade do ensino remoto emergencial proveniente do Covid-19. Estou aqui mais uma vez, Abraão Lincoln, seu professor de História, para dar continuidade a esta disciplina. Então, vamos ao assunto. O assunto de hoje nós vamos falar sobre alguns principais pensadores do iluminismo. Principais pensadores iluministas. Aqui eu separei apenas dois que eu considero os de maior relevância, por isso que eu estou dando essa atenção especial a ele. O iluminismo foi um movimento científico, cultural, que revolucionou a forma de pensar do século XVII. Ele foi radicado na França, mas teve muitos desses filósofos que beberam da fonte inglesa, que viram aquele momento da Revolução Gloriosa que nós já falamos em algumas aulas anteriores, e viram toda aquela mudança, toda aquela liberdade, toda aquela autonomia que estava acontecendo na Inglaterra, e o que influenciou muito alguns filósofos franceses, entre eles o famigerado filósofo Voltaire. Voltaire, ela é marcada na sua obra o apreço, o valor pela liberdade de expressão. Ele não aceitava que governos, que reis, que monarcas absolutistas, aqueles reis que detinham todo o poder de criar, de julgar e de decidir a vida da sociedade a qual ele comandava, deveria ser questionado. E ele fez isso em várias obras, ele fez isso em várias situações e vários contextos. Outro ponto de relevância na obra de Voltaire é a crítica ferrenha à igreja. Ele via que a igreja ela tinha uma noção de manter o povo na ignorância para poder controlá-la melhor. Então, Voltaire teve dois grandes inimigos: os reis absolutistas e a igreja, todos com o mesmo arco filosófico, todos com a mesma teoria, todos com o mesmo objetivo. O que é que ele queria? Manter a liberdade de expressão como expressão máxima da humanidade. Conseguiu, entrou para a história, tem seu nome cravado entre os principais filósofos iluministas daquele período. Continuando o assunto, outro filósofo muito importante, agora um jurista chamado de Montesquieu. Montesquieu escreveu um livro muito importante, um livro estudado até hoje, chamado Do Espírito das Leis. Mas que cargas d'água esse livro falava? Esse livro falava de uma teoria. Uma teoria que o poder deveria ser dividido para evitar um poder absoluto, para evitar autoritarismo, para evitar arbitrariedades que aconteciam com reis absolutistas. Montesquieu, ele formou uma teoria do Estado, onde havia três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um tinha a sua função e um freava e limitava o poder do outro. É o famigerado sistema de freios e contrapesos que existem em parcela significativa dos estados ao redor do mundo, meu amigo. E quem fundou essa teoria foi Montesquieu. O poder executivo, ele tinha que cumprir as leis. O poder legislativo tinha que criar as leis e o poder judiciário tinha que julgar quando essas leis entravam em conflitos. Estão entendendo como as funções de cada um é bem delimitada? Aqui eu faço isso, mas eu não posso fazer aquilo. Ali eu posso fazer isso, mas eu não posso fazer aquilo. E o terceiro poder, ele diz quem está certo e quem está errado. Mas ele não pode executar e nem criar as leis, que é o poder judiciário. Essa harmonia entre esses três poderes deu fundamento para uma construção formal, jurídica,
política e até filosófica do Estado moderno, que é o padrão da maioria dos estados democráticos ao redor do mundo. E aqui eu dou por encerrada a minha aula, meus amigos. Lembre-se quem foi e o que fez esses dois filósofos franceses, Voltaire e Montesquieu. Três poderes, teoria do executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu lutou ferrenhamente pela liberdade de expressão e ambos lutaram contra os reis absolutistas. Dou por encerrada a aula. Responda o exercício que está logo abaixo no Google Forms. Coloque seu nome, coloque a sua classe e nós vamos pontuar a sua participação. Fiquem com Deus, sejam abençoados e até o nosso próximo encontro.